Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o 11º livro, Mecanismos da Mediunidade. Eu estava dando uma olhada aqui no nosso índice, nós vamos fazer hoje o capítulo 10, olha como nós já andamos, é o 10º capítulo, o fluxo mental. O livro tem 26 capítulos, nós estamos então passando já de 1/3, estamos nos aproximando da metade, pouco menos. E isso já nos coloca em uma posição de já possuirmos bastante informação a respeito. Mas esse capítulo aqui vai nos ajudar bastante. Ele vai nos trazer importantes explicações sobre o fluxo mental. Energia, fluxo, sistema, corrente elétrica, tudo nós já vimos antes. Mas nós vamos rever determinadas informações. Hoje nós vamos fazer esse capítulo 10º, a sua primeira parte, porque o nosso interesse é que você tenha calma e você possa assimilar bem, porque ler o capítulo correndo para não explicar o que está nele, você mesmo pode fazer sem precisar assistir nosso programa. Nosso programa tenta tirar o espírito da letra. Para isso, nós temos que aprofundar, mostrar imagens, reconectar raciocínios. Então, hoje nós vamos fazer a primeira parte e no próximo programa vamos completar a segunda parte do capítulo 10, tá bem? E vamos fazê-lo como a gente tem feito nos programas anteriores, com o nosso resumo. Resumo é o quê? Você pega o subtítulo e eu preparo uma síntese do que é importante naquele subtítulo, o que André Luiz quis dizer naquilo. Porque se você vai direto no subtítulo, com as informações, com os nomes complexos, com os aparelhos, com as terminologias tão científicas, você vai desistir. Ah, não, isso não é para mim não, é muito confuso. Porém, quando a gente faz o resumo, nós não alteramos o conteúdo, nós apenas colocamos palavras mais fáceis, fazemos uma abordagem genérica de tudo aquilo que está contido naquele negócio. Aí você vai ao texto original com outro olhar. Imagina que eu explico para você, ou que você pegue uma descrição, melhor dizendo, primeiro você pega uma descrição técnica do que é um radiador. Aquele negócio que vai no carro antigamente, que fazia a troca de calor. Então tem ventoinha, tem parafuso, tem as peças específicas, a colmeia, tem um monte de coisa lá. Você vai ler um negócio desse, você não faz ideia. Aí venho eu aqui e falo assim, ó, o que é aquele negócio lá? Eu vou resumir para você. É um negócio onde a água passa, a água quente entra, venta nela e ela esfria e volta para o motor frio. Ah, entendeu? Ah, entendi. Então, radiador é exatamente isso. Aí a gente vai ler a descrição, colmeia, ventoinha, rebimboca da parafuseta, você entende que faz tudo parte do radiador, que a função é aquela. Não é mais fácil? Do que você ficar tendo que decodificar todas as informações do que faz cada peça, qual é a sua função, etc. A solda, que tipo de solda vai. Então, o resumo é para essa função. Facilitar você a primeira abordagem. E depois, quando você vai na peça técnica, você já entende, tá bom? Então agora pega lá a sua caneta, seu lápis, seu papel, seu livro, que nós vamos começar o primeiro subtítulo do capítulo 10º. Preste atenção que esse subtítulo vai fazer referência a coisas que nós já vimos em programas anteriores, tanto é que nós vamos trazer uma imagem para você recordar. Vamos lá então? Capítulo 10º. O título do capítulo é Fluxo Mental. E aqui começa o nosso resumo. O subtítulo se chama Partícula Elétrica. André Luiz está dizendo que as partículas elétricas, ao se movimentarem através do condutor, produzem vários efeitos, tais como calor, campo magnético, luz e ação química. Ele está dizendo isso nesse subtítulo. Em seus vários parágrafos, André Luiz detalha a reação física decorrente do deslocamento no circuito elétrico dos elétrons e suas subpartículas, informações que ele vai utilizar nos subtítulos seguintes.
Então, tudo que André Luiz vai explicar neste subtítulo é justamente esses efeitos que a partícula, o elétron que se movimenta no fio, vai produzindo ao longo. Eu tenho certeza que você já ligou, por exemplo, um ferro elétrico na tomada, e quando você vai pegar no fio, você sente que o fio está quente. O ferro está aquecendo, ele tem uma resistência elétrica, mas ele consome muita energia, é preciso esquentar aquilo, então passa muito elétron. Tanto é que os ferros antigos, eu sei que você se vai se recordar disso, eles tinham um fiozão grosso, ó, mais grosso até do que essa caneta aqui, ó, grossão, porque ele precisava passar uma corrente muito forte e se ele fosse muito fininho, o calor ia ser tão intenso que ele derretia. Então precisa ser um fio resistente, bem encapado. Mas você pega no fio, ou quando você vai tirar da tomada, a tomada está quente. Ele está falando isso. A resistência produz calor, altera a estrutura. Se você aproximar uma bússola do fio que está conectado na tomada, a bússola vai mudar de posição. Por quê? Porque o fio está envolvido numa corrente elétrica que produz corrente magnética, campo magnético, e muda a bússola. Olha que legal. Então, tudo que André Luiz vai falar nesse primeiro subtítulo tem a ver com uma imagem que nós já vimos em programas anteriores e que você vai ver aí na tela também como parte do nosso resumo. Recordar é viver. Aí está, ó. Um elétron, que é aquele que está lá na ponta direita, amarelinho, ele vai passando de um campo para de um átomo para outro, ó. Ele vai saindo de um, pula para o outro, sai de um, pula para o outro, sai de um, pula para o outro. E isso é o sentido do deslocamento dos elétrons, fazendo que haja uma corrente elétrica. E essa corrente é que André Luiz está descrevendo, produz esses efeitos que nós lemos aqui, como você vai ver, produz calor, campo magnético, produz luz. O que era o filamento da lâmpada? Aquelas lâmpadas incandescentes, ela produzia calor tão intenso que o filamento encandecia, ficava quente e começava a emitir ondas luminosas, além das ondas caloríficas. Veja só que interessante, tudo isso está acontecendo por causa da passagem da corrente. Algumas pessoas que às vezes precisam fazer limpeza de metais, ou prata, ou mesmo ferro que está muito enferrujado, eles colocam esse material em uma solução bastante salina, onde haja muitos íons, muitos elétrons soltos, dissolvidos, e aí eles passam uma corrente elétrica. Eles colocam um polo de um determinado metal, o outro polo de um outro metal, e quando ele liga na tomada, a corrente elétrica vai passar por aquela água, vai interagir com aquele ferro, com aquele aço que está ali, aquela prata, e vai tirar as partículas, vai concentrar num outro polo, e ela vai ficar limpa. Existe um fenômeno que eu acho que você já ouviu falar, que é de niquelação. Niquelação é um processo que transfere átomos de níquel para uma superfície que antes não estava niquelada. Então ele vai ficar com aquele aspecto brilhante. Por quê? Porque é uma reação química com a corrente elétrica passando. É um efeito químico. Então tem um efeito luminoso na lâmpada, um efeito químico na eletrólise, na produção de gases ou na niquelação. Tem o aquecimento do fio, calor. Tudo isso ele está dizendo nesse subtítulo. Então, agora que nós já entendemos mais ou menos o que ele quis dizer, nós vamos para o texto original de André Luiz. E vamos ler, para que você possa acompanhar tudo aquilo que ele está falando. Vamos lá? Acompanhe comigo aí na imagem. Fluxo mental. Partícula elétrica. Diz André Luiz, por anotações ligeiras acerca da microfísica, sabemos que toda partícula se desloca, gerando onda característica naturalmente formada pelas vibrações do campo elétrico relacionadas com o número atômico dos elementos. É claro, número atômico, quantos elétrons tem nas camadas, esse número atômico vai produzir um deslocamento maior ou menor de elétrons. Essa é a ideia que ele está falando da microfísica. A física do microscópio, do campo mícrico. Continua André Luiz.
Combinando, associando os processos termoelétricos e o campo magnético, a ciência pôde medir com exatidão a carga e a massa dos elétrons, esses elétrons que se deslocam, demonstrando que a energia se difunde, se espalha através do movimento simultâneo em partículas infraatômicas e pulsações eletromagnéticas correspondentes a essas partículas. Informa-nos ainda que a circulação da corrente elétrica num condutor é invariavelmente, constantemente seguida do nascimento de calor, da formação de um campo magnético ao redor do condutor, da produção de luz e ação química. Deve-se o aparecimento do calor às constantes colisões dos elétrons livres, espontaneamente empurrados a se moverem ao longo do condutor, do fio, associando a velocidade de transferência ou deslocamento à sua velocidade própria, no que quer dizer, no que tange a translação sobre si mesmos, o que determina a agitação dos átomos e das moléculas, provocando aquecimento. Quando a gente vai naquela imagem que nós já vimos, aquela imagem anterior que eu mostrei, parece uma linguiça com os elétrons pulando, você vai ver de novo. Aí, esse ato de pular de um lugar para outro agita o átomo todo, agita as camadas eletrônicas que ficam excitadas, enquanto o último elétron está produzindo essa mudança. Então, essa agitação é o que ele está dizendo, produz o aquecimento, agitação dos átomos e das moléculas que compõem aquele elemento. Não é difícil de entender. Por isso que ele esquenta. Aí ele continua falando no texto. A constituição de um campo magnético, quando passa a energia pelo fio, cria-se um campo magnético, aquele que muda a bússola. Então, essa constituição de um campo magnético ao redor do condutor, ela é induzida, ela é gerada pelo movimento das correntes dos corpúsculos, dos elétrons, que criam força ondulatória de imanização. Quando eles andam de um lado para outro, ele vai criar uma ondulação que faz com que surja um campo semelhante ao do ímã. Produz magnetismo. Então ele está explicando por que produz magnetismo. O calor ele já explicou. O magnetismo é por causa dessa criação de ondas, dessas forças ondulatórias que vão produzir a imantação daquele processo, naquele corpo que está servindo de condutor. Mas ele vai explicar agora a produção da luz. A produção de luz é consequência da corrente elétrica do condutor. Como nós falamos aqui, aquela lâmpada incandescente produz luz. Por quê? Porque, de verdade, essa iluminação é a consequência da vibração do filamento. Passando a corrente elétrica por ele aquece e começa a produzir luz. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, com o fio do ferro elétrico. O fio do ferro elétrico produz luz. Só que o calor é tão intenso que ele está encapado. Mas se a gente olhasse com um óculos infravermelho, você veria o fio todo vermelho, porque ele está quente. Agora, quando você tem dentro de um ambiente isolado da atmosfera, um vácuo, você tem um filamento e passa a corrente elétrica, então o fio vai esquentando, e ele fica tão quente que ele produz luz também. É como uma fogueira. A fogueira tem a madeira, não é? A madeira está lá, você põe uma fonte de energia, a madeira começa a reagir sobre ela mesma, a energia vai começar a decompor os elétrons e ela vai ficar o quê? Ela vai começar a esquentar demais e por causa da cooperação do oxigênio do ambiente, aquilo vai começar a se expandir, vai ter o que? Uma labareda, a labareda tem luz. A vela, o filamento, o calor, o combustível, o comburente do ar, e a vela acende. Ela é quente e ela espalha luz. Ele está explicando por que gera a luz. Agora vamos ver a ação química, ele vai falar também. E a ação química resulta
da circulação da corrente elétrica através de determinadas soluções. Como eu disse aqui, o fenômeno da niquelação, o fenômeno da eletrólise, de você limpar metais utilizando uma corrente elétrica, transferindo as partículas sujas, as partículas que estão já decompostas para outro polo da solução, você libera aquela superfície que está oxidada, que está cheia de sujeira, você libera, porque os elétrons se agitam, começam a pular do material e eles levam com eles esses particulados que não servem mais. É ação química. Tá vendo? Tem mistério. Não é complicado. Basta você dar chance ao seu cérebro de entender o mecanismo. Você vai falar assim, mas André, porque eu sou médium, eu vou me ligar na tomada? Não, você não precisa ligar na tomada, você já é uma bateria, você já está ligado na tomada. Quando você toma água, quando você come, quando você precisa do sal, quando você precisa de químicos para fazerem a sua bateria funcionar, você já está se ligando na tomada, só que é a tomada da natureza. Então André Luiz está usando essas comparações para fazer você entender que, do mesmo modo que passa uma corrente através de um fio, ele vai falar agora no próximo subtítulo sobre a partícula mental. No fio é uma partícula eletrônica material, partícula elétrica, mas na mente existe uma partícula. Na nossa, você não vai dizer que o fio pensa. Mas agora a gente vai ver como ele faz a comparação com a partícula mental. Vamos ao resumo? Partícula mental. Utilizando aquela comparação feita anteriormente sobre a partícula elétrica, André Luiz informa que, apesar de obedecer a processos diferentes, a partícula que circula na corrente mental, nascida das emoções e dos desejos do espírito, também se desloca, produzindo o quê? Eletromagnetismo, cuja intensidade ou frequência depende do estado mental do emissor. Estado mental do emissor. Vamos aqui fazer alguns paralelos. Você já deve ter falado assim, nossa, eu estou com a cabeça quente. Por que sua cabeça está quente? Você fala assim, eu estou pensando muita coisa, tem muita coisa para resolver, tem uns problemas que eu não sei direito, tenho que prestar atenção. A cabeça fica quente, né? Mas não é uma quentura dessas do fio do ferro elétrico, mas é um torpor, um aquecimento calor. Por quê? Não está passando corrente elétrica da tomada, está passando partícula mental que está circulando lá. Outras vezes, você vai dizer assim, nossa, me aconteceu agora uma coisa que minha cabeça se iluminou. Você lembra do personagem Lampadinha lá, do Disney? Que acho que estava sempre com o professor Pardal? E quando a pessoa tem uma ideia, a gente representa essa ideia como uma lâmpada que acende. Lâmpada, luz. Que interessante. Então ele está falando que dentro do nosso cérebro, apesar de haver processos diferentes do que acontece no fio elétrico, uma partícula mental se desloca. Volta aí no resumo para mim. Utilizando a comparação feita anteriormente, André Luiz informa que, apesar de obedecer a processos diferentes, a partícula que circula na corrente mental e que nasce onde? Nasce das emoções e dos desejos do espírito, ela também se desloca. E quando ela se desloca, ela produz eletromagnetismo. Ela produz corrente elétrica, e a corrente elétrica produzida induz a formação do campo magnético. E a intensidade dessa corrente ou do campo eletromagnético depende do estado mental de quem está emitindo. Veja só que não é a mesma coisa que ligar na tomada, mas o efeito acontece. Uma partícula se desloca. Ao deslocar-se, cria campo elétrico e campo magnético ao mesmo tempo dentro do nosso cérebro. E qual é a intensidade disso? A intensidade do desejo, da atenção, a intensidade
do que o espírito está querendo, da emoção da entidade. Isso tudo é importante que nós pensemos, porque ele está fazendo uma comparação, mas isso acontece dentro da nossa cabeça. Não é difícil de entender. Agora a gente vai então fazer a leitura do subtítulo Partícula Mental no livro. Como que André Luiz escreveu isso? Vamos lá? Aí está. Partícula mental. Em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade dos processos, apesar dos processos serem diversos, diferentes do que acontece no fio elétrico, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos íntimos, escondidos, mas ocultos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, não sabemos definir direito, essa partícula se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia de acordo com os estados mentais do emissor, como acontece na chama, no fogo, cujos fótons, arremessados em todas as direções, são compostos por grânulos de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso, segundo a frequência da onda em que se expressam. Ele está citando aqui a chama. Então você pega uma vela e acende. Num ambiente mais apagado, você verá a chama e ela vai iluminando bastante próximo e vai perdendo força à medida que ela vai ficando mais longe, que o espaço vai mais longe da chama, da fonte, esses fótons vão diminuindo a intensidade. Se você tem um objeto próximo, aquele objeto vai estar iluminado intensamente. Mas se esse objeto está distante, ele vai ficar numa penumbra. E se ele está muito longe, ele quase não aparece, ainda que ele reflita um pouquinho dos fótons que vão chegar lá. Mas, veja só, se você pegar um arco voltaico, que é justamente um arco voltaico, um arco onde uma grande potência de energia elétrica, em volts, né, passa, ele cria um calor e uma coisa muito forte. Geralmente, antigamente, eles faziam arcos voltaicos para iluminar cenários, aqueles holofotes. Você vai iluminar muito potentemente tudo. Tudo que estiver na mesma sala vai ficar iluminado, vai ficar um dia, praticamente. Por causa da intensidade com que isso está acontecendo. Ele está dizendo que esses fenômenos íntimos, eles são responsáveis por criar esse campo eletromagnético. E essas partículas vão se deslocando, produzindo o quê? Irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia de acordo com os estados mentais do emissor. Olha só, o emissor, aí você vê, ele produz mais intensamente ou menos intensamente essa emissão de fótons, como se fosse a chama de uma vela ou a chama de um fogo, cujos fótons são arremessados para todas as direções, constituindo-se por grânulos de energia ou de força, que vai ser mais ou menos intenso, segundo a frequência de onda em que eles estão organizados, pela vontade do emissor. Por isso que quando você tem uma ideia luminosa, aquela coisa, você tive uma ideia luminosa, você então quase que explodiu com a combinação dos conceitos que antes estavam perdidos e que de repente se uniram. E aí você, eureka, dizia o sábio grego. Então você vê, são partículas que, na sua maneira de pensar, vão produzir esse campo. E esse campo vai se expandir mais ou menos intensamente de acordo com a frequência daquela onda que você está emitindo. Tá vendo como é fácil de entender? Ou seja, do mesmo parecida com a corrente elétrica que passa pelo fio, que vai produzir calor, vai produzir magnetismo. Dentro da nossa cabeça existe uma estrutura
que também possibilita que partículas corram por ela. Você não precisa estar ligado na tomada. Corra pelo corpo todo. Faça o músculo se mover. Faça com que nossas células estejam abastecidas. Ou, veja só, você sabe que você tem uma temperatura. Essa temperatura, em média, 36,5, 36,7. Como que você mantém essa temperatura? Por uma reação química. Dentro do seu organismo, tudo aquilo que você está comendo vai ser transformado e vai passar por um estresse elétrico. E esse estresse das células vai produzir energia. Essa energia vai fazer tudo funcionar. E quando você atrita, quando você liga um carro, o carro não está pegando fogo, não é mesmo? Não tem um incêndio. Mas você vai ver que, apesar de haver explosões mícricas dentro dos pistões, o carro inteiro vai ficar quente, o seu motor todinho vai aquecer. Então, as explosões mícricas que acontecem nos eventos químicos dentro das células vão produzir energia, essa energia vai se espalhando e vai manter uma temperatura do motor. Nós precisamos ter o motor em uma determinada temperatura. Lembra, vem aqui um pouquinho. Lembra do carro a álcool? O carro a álcool era legal. Você produzir álcool da planta, da cana de açúcar. Só que para ele pegar fogo, para ele ser combustível, ele tinha que estar a uma determinada temperatura. Então os primeiros carros a álcool, quando fazia frio, eles não pegavam de manhã. Ficava aquela coisa, nhec, 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 o motor estava frio. Aí eles desenvolveram o quê? Uma injeção de gasolina, porque a gasolina tem uma octanagem maior, ela é mais explosiva, então ela pegava fogo por um tempo, fazia o motor começar a funcionar, ele saía daquela frieza que ele estava, e a partir daí, depois que ele já atingia um mínimo de calor, ele podia consumir o álcool e não tinha problema, o carro não falhava mais, porque ele tinha que chegar numa temperatura. Os motores, então, precisam funcionar numa determinada temperatura específica. Não é que eles têm que estar frio, não. Motor frio não funciona. Agora, motor superaquecido funde. Então, ele tem que trabalhar num espectro de calor que lhe dê eficiência máxima. Por isso que os carros têm um medidor de temperatura. Nosso corpo também é uma máquina. Não é movido a gasolina, apesar de muita gente tomar álcool bastante, né? E você já notou que quando você toma álcool, você sente calor? Você sua. O corpo precisa reagir àquilo, precisa expelir aquilo. Então, é uma reação química ligada a essa reação do álcool nas células para expelir o mais rápido possível. Tudo isso está também vinculado à partícula mental. A nossa partícula mental coordena tudo isso. Nosso cérebro, na sua construção ao longo dos milênios, dos milhões de anos, foi automatizando este processo. Você não precisa dizer assim, nossa, eu comi um bife, então agora eu vou meditar para que o bife seja digerido pelo ácido que corresponda ao suco pancreático que come a carne. Vamos lá, o suco agora vai entrar no pedacinho da carne, vou mentalizar. Você não precisa fazer isso para o organismo responder, ele faz automaticamente. Mas um dia ele precisou desenvolver isto até torná-lo automático. Essa corrente, essa partícula mental, que antes não estava tão organizada como está no ser humano, um dia nos reinos inferiores da natureza, precisou desenvolver esse potencial de ordenar comer a carne que você, ou digerir a carne que você comeu. Ai, André, eu estou pensando aqui num sundae de chocolate. Ou então numa banana split com morango. Eu falei isso agora. Você está pensando. Imediatamente você está pensando, o que acontece? Você começa a produzir saliva. Gostoso. Por quê? Automatizou o processo. Você pensou, criou a imagem mental, partícula mental correu e analisando o seu pensamento disse para as glândulas salivares, vamos lá trabalhar, moçada, que vai vir comida boa aí. Aí você enche a boca d'água. Você não pensa nisso, mas é uma reação automática, tá vendo? Interessante.
dependendo da partícula mental. Se você não pensar nisso, você não saliva. Se você pensar, vou ler este livro, ninguém saliva. Pode ser um livro de culinária. Enquanto o livro está fechado e você não está tendo ideias culinárias, você não está salivando. A hora que você começa a abrir o livro, você vê a fotografia do prato, é a fotografia do prato. Se você lê a receita, você não saliva. Mas se você vê a fotografia daquele negócio que é bonito, cheio de imagens coloridas, você já imagina comendo aquilo, você saliva. Olha só que interessante, a partícula mental correu pelo seu cérebro, ativou os seus terminais gustativos, mandou preparar. Não é só a boca que está preparando, não. O seu estômago começa a preparar também. Ele começa a se revestir do muco, que ele diz, olha, vai vir comida aí, vamos preparar um negócio para receber. A banana split, ou o sorvete, ou o bife. É justamente a partícula mental que está também produzindo esses fenômenos. Só que nestes casos, são fenômenos que não são mentais voluntários, são involuntários, são automáticos. Nós desenvolvemos, e nós vamos ver isso mais para frente, um sistema nervoso autônomo, que não precisa você ficar mandando. Respira, inspira. Expira, inspira. Expira. Já pensou se você tivesse que mandar piscar, respirar e o coração bater? Você ficava doido. Você passava o dia inteiro falando, pisca, respira, bate. Pisca, solta, descansa. Pisca, respira, bate, pisca, solta, descansa. Pisca, quer dizer, você ordenar isso mentalmente com a sua vontade para seu coração bater, seu pulmão respirar e seu olho piscar, você ficaria totalmente maluco. Ia ser um grande hospício, porque você não teria outro tempo para fazer outra coisa. E o resto? E a limpeza do sangue, e a digestão, e a excreção, e o suor. Não sobraria espaço para você pensar sobre outras coisas da vida. Olha que interessante. Então todo esse processo foi construído, foi automatizado para deixar o seu cérebro livre para fazer suas ideias, fazer seus planos, usando a partícula mental em outros sentidos também. Os sentidos do desejo, do querer. Tudo isso é a partícula mental, tá bem? Agora a gente vai para a corrente mental subhumana. Olha, é interessante isso. É um resumo que nós vamos fazer sobre esse tópico. Acompanhe lá. Por que subhumana? Porque está falando da corrente mental nos reinos inferiores da natureza. Olha lá. Aqui André Luiz informa que essa corrente mental existe desde os reinos inferiores da natureza, mas está restringida ao nível de cada um desses reinos. No caso dos minerais, surge como um impulso de sustentação. Ou seja, os elétrons têm que estar reunidos no cristal, têm que estar presos, se sustentando ali para modelar a forma cristalina. Tornando-se mais intenso esse impulso nos vegetais. Os vegetais já têm uma outra dinâmica. E crescendo em importância no reino dos animais inferiores. No patamar dos animais superiores, aumenta em complexidade, já que ele está se aproximando das condições para a produção do pensamento contínuo. Em todos os seres abaixo do nível humano, portanto, os agentes mentais, através de impulsos constantes, são usados para a manutenção do calor, do magnetismo, radiação e atividade química exigidos na manutenção da vida orgânica, servindo de exercício para solidificarem as bases da inteligência, tornando-se mais fulgurantes nos animais superiores que já possuem percepções mais avançadas. Aí nós estamos então compreendendo que esta partícula mental, este fluxo energético, esse magnetismo vai permear todos os reinos da natureza, dos mais simples até os mais complexos, chegando à parte mais ainda complexa no reino dos animais superiores, porque os animais superiores já estão muito próximos do raciocínio completo, mas até chegar no raciocínio completo, todos os efeitos, todas as automatizações que ligam a partícula mental, o magnetismo produzido, o calor necessário, precisam ser desenvolvidos nos reinos anteriores. Você já ouviu falar, por exemplo,
dos animais chamados pecilotérmicos. Pecilotérmicos, eles não têm uma temperatura constante. Eles não têm uma estrutura ainda produzida para manter a temperatura fixa. Eles então precisam se aquecer ao sol. Lagartos, jacarés, tartarugas, eles precisam do sol para ativar determinados processos químicos com o calor solar. Enquanto que outros animais não precisam. Os mamíferos mais avançados, eles não precisam, porque eles já têm uma usina nuclear no seu centro. Ele come e a comida é produzida, metabolizada, produzindo calor. Então ele se mantém numa temperatura fixa. Ele não oscila de temperatura. Isso já é um avanço no próprio reino dos animais irracionais, nessa corrente mental subhumana. As plantas estão abaixo. Você não precisa encontrar na planta uma temperatura para a biologia fazer funcionar, como acontece nos animais. Mas a planta precisa também de estruturas vibratórias que a mantenham. E nós vamos ter na planta, por exemplo, o cloroplasto, que depende da luz para produzir energia, para poder fazer o funcionamento da sucção dos minerais dissolvidos, transformá-los, fazê-los adaptar-se à sua necessidade de produção de mais células vegetais. Tudo isto está dentro desse processo que André Luiz está descrevendo neste subtítulo, Corrente Mental Subhumana. Vamos então ver agora o que André Luiz escreveu no livro. Está escrito lá, você vai ver que não tem muita dificuldade de entender. Corrente mental subhumana. Nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação nesses seres de constituição primária, começando dos minerais, preponderando, se tornando mais importante nos vegetais e avançando pelo domínio dos animais de formação mais simples, os animais mais inferiores, para se tornar bem evidente, mais complexa nos animais superiores, que já conquistaram bases mais amplas para a produção do pensamento contínuo. Eles ainda não possuem o pensamento contínuo, mas eles já estão mais próximos. Em todas as criaturas subhumanas, os agentes mentais, na forma de impulsos constantes, são desse modo empregados na manutenção do calor, do magnetismo, da radiação, da atividade química nos processos vitais dos seus circuitos orgânicos, de maneira a consolidarem pouco a pouco os alicerces da inteligência, salientando-se, ressaltando-se que nos animais superiores, os impulsos mentais a que nos referimos já são responsáveis por valioso patrimônio de percepções avançadas. Já os animais superiores, eles já começam a desenvolver certas emoções, certas partículas mentais específicas de memória. Isso já está em atividade para que quando, do próximo passo, que é migrar para o reino hominal, como nós vamos ver mais para frente, ele já tenha todo o processo básico automatizado. Na química, nós vamos encontrar os minerais, precisando da aproximação, da atração minúscula química dos elétrons. Depois, eles se dissolvem na água, eles são triturados, vão compor o solo e as plantas vão pegá-los para levá-los às suas estruturas de desenvolvimento, de crescimento, já modeladas pela ação da luz através do cloroplasto. Depois os animais vão usar as plantas, vão se abastecer das plantas, vão comer para fazer o funcionamento da sua fornalha orgânica. Ainda que em alguns animais essa fornalha orgânica não esteja constituída energeticamente na sua constituição nervosa para produzir calor constante. Então eles precisam
subir sua temperatura, em alguns casos, como eu citei aqui, lagartos, animais desses que precisam ficar expostos ao sol, tomando banho de sol, porque eles precisam subir a temperatura para começar o processo metabólico. Eles não têm esse poder ainda dentro deles. E depois, mas eles já comem planta, eles comem outros animais, eles já estão se preparando com a sua estrutura vibratória mental para atingir outros níveis. Mas você não vai dizer assim, ai, o jacaré estava tão triste. Ai, o jacaré procurou o seu dono e o abraçou de saudade. Nem uma tartaruga. Eles vão ter manifestações primárias. Mas veja na internet quantos animais procuram seus donos para demonstrar carinho. Quantos cachorros que ficaram afastados dos seus donos, gatinhos que ficaram afastados quando reencontram o dono, passarinhos ou gansos que procuram o dono e abraçam. Eles já estão desenvolvendo já um critério muito mais complexo da manifestação da partícula mental, porque mais adiante eles se tornarão seres humanos e terão a inteligência completa, o raciocínio pleno. Tudo isso está sendo preparado pela natureza. E tudo está vinculado a essa ação magnética que a estrutura do cérebro, que está em desenvolvimento nessas diversas etapas, vai concedendo aos seres, até chegarmos, como nós vamos ver mais para frente, no próximo programa, a função dos agentes mentais, dessas partículas mentais, já no ser humano. Porque esse que nós vimos aqui falou da corrente mental subhumana. Mas nós vamos ver no próximo programa as correntes mentais humanas, como que elas atuam. Por isso é que eu aconselho você, já vai lendo, não fique esperando eu ler não, vai para frente. Mesmo que você tenha algumas palavras que você não compreenda, vai já dando uma olhada, vai acostumando o seu cérebro a pensar sobre essas coisas, porque as referências que André Luiz faz com relação às comparações com os sistemas elétricos, eletrônicos, magnéticos da Terra, nos ajudam muito. Então, isso nós vamos ver na segunda parte desse capítulo. Eu agradeço muito a sua atenção, sua participação. Agradeço ainda mais os comentários que vocês têm feito aos nossos programas, não só nesse Mecanismos da Mediunidade, mas nós estamos falando desde o primeiro livro Nosso Lar. Teve o filme Os Mensageiros, lembra? Você pode ir ao cinema, você deve ir ao cinema assistir Nosso Lar 2, que é baseado no livro Os Mensageiros, mas faz 11 anos que nós já lemos o livro Os Mensageiros todinho no nosso programa, esse aqui, o Espírito da Letra. Vai lá nos programas anteriores, nós temos os nossos canais que estão disponibilizando gratuitamente todos estes livros comentados para você poder acessá-los. E vai estudar os Mensageiros, é muito legal. Vai estudar o Evolução em Dois Mundos, que tem muito a ver com o que nós estamos também vendo no Mecanismos da Mediunidade. Vai estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, vai estudar o livro Ação e Reação, que fala dos nossos compromissos do passado que reagem sobre nós, o nosso poder mental deturpado que produz doença e outras coisas. Tudo isso está lá. Vai estudar como é a reencarnação do Segismundo no Missionários da Luz, vai ver como que o espírito deixa o corpo físico quando morre no Obreiros da Vida Eterna, 5 casos de desencarnação, tudo isso para você de graça, tá bom? Obrigado por você estar conosco, estar desejando aprender, estar nos dando essa oportunidade, e a gente volta no próximo programa. Um grande abraço, até lá e muita paz.